Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar o preparo de umas tortilhas, ou pode ser usado também como massa de panqueca, ou wrap, ou pão de frigideira, sem nada de farinha, sem nada de trigo, nenhum tipo de farinha. Elas são feitas à base ou de lentilhas ou de quinoa e água. Então vão ser duas versões e eu também vou dar várias sugestões de como você pode consumir esses wraps ou essas tortilhas. E a gente vai começar então preparando uma opção feita à base de lentilha rosa. Essa lentilha rosa, às vezes você encontra em casas de produtos naturais ou pela internet. Ela tem uma consistência bem macia, bem mais neutra que a outra lentilha e ela é ótima para fazer essas tortilhas. Eu acrescento aqui no meu mixer, você pode usar o liquidificador também, com um pouquinho de sal, alho em pó e fermento. Aqui você pode temperar da maneira que você quiser. E depois água, somente isso, não precisa cozinhar, as lentilhas estão cruas aqui. E aí você bate bem até obter uma mistura bem cremosa. A proporção que eu tô usando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho as receitas. Isso daqui vai render mais ou menos 4 a 5 wraps ou tortilhas. Se você quiser fazer uma opção doce, é só acrescentar açúcar. Também pode e fica também muito gostoso. E tem que ficar nessa consistência aqui. Eu não demolhei elas, eu bati direto. Agora aqui numa frigideira eu tô passando um pouquinho de óleo e aí eu pego mais ou menos 1/3 de xícara da massa e vou espalhar. Eu não liguei o fogo aqui ainda, eu primeiro espalho a massa e aí depois eu ligo o fogo. E é muito fácil de espalhar, você pega o verso de uma colher e vai espalhando e aí você faz o tamanho e a grossura do wrap, da tortilha que você quiser. Eu fiz 4 de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, mas aí aqui depende, né, do tamanho que você quiser fazer. E aí depois que você espalhou, você liga o fogo em médio e aí você vai deixar cozinhar por mais ou menos 4 minutos, até você ver que tá levantando essas bolhas assim e a superfície em cima quase que toda secou e você consegue virar, desgrudar facilmente da frigideira. E aí você deixa assando, cozinhando por mais uns 2 minutinhos e tá pronto. Eu fiz uma opção, essa opção aqui eu fiz mais fininha para fazer tipo tacos. Depois eu fiz uma opção um pouquinho mais grossa para fazer como base de pizza, de massa de pizza. E aí também eu fiz uma mais fininha, que é para fazer tipo um crepe, uma opção doce. Então aqui você pode fazer do jeito que você preferir. E essas tortilhas você pode fazer, por exemplo, como eu vou fazer aqui já 4 ou 5 de uma vez. E aí você guarda na geladeira ou até mesmo congela para comer nos dias seguintes. É só você reaquecer ela na frigideira e fica maravilhoso. A lentilha é uma ótima fonte de proteína, então essa receita aqui é super saudável, nutritiva, sem glúten, simples de fazer, como vocês viram, ingredientes super simples e uma delícia. A próxima opção é a base de quinoa e também fica uma delícia. Agora eu vou dar só algumas sugestões de como eu, por exemplo, gosto de consumir esses wraps. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é pizza. A consistência da massa não é crocante, sequinha, como a massa tradicional, mas fica uma delícia. Aqui eu tô só colocando como recheio brócolis, pimentão amarelo e um queijo vegano. Eu levo no forno por uns 10 minutinhos e na hora de comer eu tipo enrolo, que fica mais fácil de pegar na mão. Outra coisa, você pode fazer uma opção doce, por exemplo, aqui eu tô fazendo como se fosse um crepe, eu coloco pasta de amendoim, cacau em pó, banana, dobro, coloco na frigideira. Você poderia comer direto assim, mas só para dar uma aquecida e uma torradinha, eu coloco na frigideira para o recheio dar uma aquecida e tá prontinho. Também é uma opção ótima de lanchinho, um café da manhã, uma delícia para quem gosta mais de opção doce. Aí você pode também colocar açúcar lá na massa. Mais uma coisa que eu amo fazer é tacos. Aqui eu tô usando vegetais assados, um pouquinho de lentilha que eu temperei com bastante cebola, um creminho de castanhas, alface e tá prontinho uma opção de almoço ou jantar nutritiva completa, que é ótimo também para comer assim em família. Eu amo tacos, amo vegetais assados, isso aqui ficou perfeito, maravilhoso.
Agora, seguindo, a gente vai fazer uma opção à base de quinoa. A quinoa também tem uma quantidade bem boa de proteína, não tem glúten. E essa opção aqui também ficou maravilhosa. Só que aqui eu vou só dar uma lavadinha rápida na quinoa, que é para tirar aquele saborzinho amargo. Eu coloco numa tigela, deixo reposando e aí você vai lavar essa quinoa. Você tem que usar uma peneira com furos bem pequenos, porque o grãozinho de quinoa é muito pequenininho. E agora eu vou acrescentar aqui no meu mixer. E a quantidade que eu tô usando de grão para água, proporção, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí é só temperar. Aqui eu coloquei sal, um pouquinho de fermento químico, um pouquinho de páprica doce. Os temperos aqui, como eu disse anteriormente, são opcional, se você quiser usar outros temperos. Coloquei um pouquinho de açúcar mascavo aqui. Eu acho que fica mais gostoso com a quinoa, mas é opcional. A água. E aí você bate bem batidinho até obter a sua massa bem cremosa, tipo massa de panquecas. Isso aqui é totalmente opcional, eu resolvi acrescentar um pouquinho de quinoa, só para deixar essa massa um pouquinho mais nutritiva. Mas se você não quiser, não precisa fazer. É bem opcional mesmo. Mas eu acho que ficou gostoso. Também poderia acrescentar um pouquinho de linhaça. E aí, como na opção anterior, é o mesmo método. Isso aqui vai render também 4 tortilhas ou wraps de mais ou menos 20 centímetros. Acrescento a massa, espalho com a parte de trás da colher. Eu geralmente acrescentaria cúrcuma em pó, porque eu gosto que fica bem amarelinho, mas eu não tinha nesse dia, infelizmente. Eu gosto de acrescentar cúrcuma em praticamente tudo que eu faço. Mas ficou gostoso também. E você pode, como na receita anterior, fazer wraps ou tortilhas maiores, menores, mais grossinhos, mais finos, do jeito que você quiser. E assa muito rápido, 4 minutinhos de um lado, vira mais 2 minutinhos do outro lado e tá prontinho. Isso aqui também você pode fazer uma quantidade maior e guardar na geladeira para consumir nos próximos dias, ou até mesmo congelar. Eu sugiro congelar depois de pronto e vai muito bem. Você pode descongelar, aquecer na frigideira ou no forno e tá prontinho para ser consumido. E ela fica uma massa bem flexível, ela não fica sequinha como, sei lá, massa de pão ou massa de tortilha ou de pãozinho de frigideira feita à base de farinha de trigo, mas é um ótimo substituto para quem quer fazer um lanchinho rápido, bem nutritivo. E eu só aqui mostrando mais uma opção de como você pode consumir. Aqui, por exemplo, e você pode ver aqui que elas ficam bem molinhas, bem flexíveis. Essa massa toda aqui rendeu então 5 wraps e dá pra enrolar, ela não quebra, fica bem mãozinha mesmo. E uma delícia. Eu gosto do sabor de quinoa. Tem gente que não gosta, acha um sabor amargo estranho. Eu particularmente não acho, mas aí é opcional. E aqui só mais uma opção, se você quiser fazer um lanchinho rápido, por exemplo, aqui eu tô usando um hummus de beterraba. Eu tenho a receita desse hummus aqui no canal. Aí eu coloco só um pouquinho de vegetais fresco, enrolo e tá prontinho para ser consumido. Eu tô mostrando somente opções veganas aqui. E ficaram todas uma delícia, super recomendo. E isso era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo. See